lugar. E o varão de guerra aqui está, ele percorre por todos os lados, por dentro e por fora ele está olhando. Olha os seus pés, olhe suas mãos, tem sinais de cravos, meus irmãos. Varão de guerra aqui está, como é diferente esse lugar. Meus amados irmãos, meus amigos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de estar mais uma vez para transmitir a mensagem de Deus para o teu livro espiritual é o seu irmão Pastor Carlos de Oliveira. A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amigos, nós vamos fazer uma oração, depois nós vamos ler um pouco a palavra de Deus. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, suplico, Pai, a tua bênção, a graça e o poder do Senhor, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, possa nos dar a unção e a inspiração, Pai, e as revelações divinas, para que possamos transmitir a tua mensagem e que a tua palavra seja aplicada no nosso coração, teu conselho eterno, para que possamos andar sob a tua santa e bendita vontade, sob o teu santo conselho, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, nós vamos meditar mais uma vez na palavra de Deus e eu convido você para nós lermos, juntos a palavra do Senhor. Estou aqui com a minha Bíblia aberta e eu quero ler no capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo São Marcos e o versículo 30, uma das parábolas que Jesus contou. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes raízes e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então nós lemos aqui mais uma vez Jesus Cristo ensinando através de comparação. Ele fazia a comparação de uma coisa que as pessoas ali conheciam, para que entendessem aquilo que ele estava espiritual. Então ele estava falando do reino de Deus. Como é que eu posso descrever para vocês e fazer vocês entenderem como funciona e como é o reino de Deus? Como todos ali praticamente viviam da agricultura, da plantação, e todos conheciam a semente, o germinar da semente, a planta, então ele conta a parábola do grão de mostarda, que é uma semente muito pequena, é a menor de toda a semente que há na terra, uma semente pequenina, e Jesus disse que o reino de Deus é igual a essa semente, bem pequena, e joga-se na terra para plantar. Então, muitas vezes,
As pessoas desprezam as coisas pequenas, as coisas humildes. Quando Jesus escolheu as coisas pequenas para representar, fazer entender que as coisas pequenas crescem, desenvolvem. Muitas vezes se torna, como Jesus contando aqui, que depois que a pessoa semeia aquela semente, ela cresce e faz maior do que todas as hortaliças. Então, irmãos, nós vemos que Deus, Ele pega aquelas coisas pequenas e faz crescer. Na sua mão, qualquer coisa pode ser usado e fazer grande obra. Então é melhor nós sermos pequenos diante de Deus, porque a glória será sempre do Senhor. João Batista mesmo disse que Jesus, que era importante que crescesse, ele é importante é que ele cresça e que eu diminua. Se nós pudermos fazer com que o povo venha acreditar e a crer na mensagem que pregamos a respeito de Jesus Cristo, então que ele vai crescendo e que em todas as nossas transmissão e mensagem, ensinamento, sempre seja Jesus o alvo. Como ele diz, não é? O escritor de Hebreus diz que ele é o autor, o consumador da nossa fé, é o alvo, né, da nossa fé, que nós temos que correr uma carreira que foi proposta para nós, não é? Deus fez essa proposta para nós. Jesus Cristo fez essa proposta para muitas pessoas nos seus dias, para fazer essa carreira junto com ele. E depois, através dos apóstolos e por fim da sua própria igreja, Jesus Cristo, né, enviou o Espírito Santo, que também faz essa proposta para nós, de correr essa carreira ao lado do Senhor Jesus Cristo e correr olhando para Jesus, o autor da nossa fé. Agora a Bíblia diz que precisa ter paciência, correr com paciência, olhando para Jesus Cristo. Jesus disse que o reino de Deus, ele começa pequenino, ele começa pequeno. Começou com Jesus, com a mensagem de Jesus Cristo, que havia sido anunciado pelos profetas. Então o reino de Deus é igual a essa semente de mostarda. A semente de mostarda, ela é pequena, porém ela é muito resistente. A semente de mostarda resiste aos obstáculos. Então, é uma semente pequena, porém ela resiste e rompe barreiras. Você semear uma semente de mostarda e se ela encontrar no caminho uma pedra, alguma coisa que impede, ela não morre. Ela vai andando por baixo daquela pedra até sair. Quando sai, ela cresce do outro lado. Então, é uma semente pequena, mas persistente. Jesus disse que nós, ao seguirmos ele, temos que ser luz do mundo, luz. Ele não disse que nós temos que ser um farol bem grande, um farolete, isso não, uma luz. Você tem que ser luz e pode ser uma luz pequena, não tem problema, mas que seja uma luz persistente, que não venha se apagar. Ser um cristão não é um evento de ficar servindo a Deus animado, despertado e por um certo tempo e depois parar completamente como se aquela lâmpada tivesse apagado. Não, ser luz, uma luz pequena, mas que rompe a escuridão, que rompe as trevas e sempre vai ali acesa, mesmo que seja pequena. Todos hão de enxergar essa pequena luz. Quanto maior a escuridão, mais será vista essa luz. Por isso, Jesus também disse que somos o sal da terra. O sal da terra
ele é para fazer o povo sentir. O crente tem que ser sentido, né? Sentido, o gosto do cristão. Então, a pessoa diz, poxa, mas esse crente, ele é diferente. Então, sente o gosto do cristão, porque ele é uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que procura fazer aquilo que agrada a Deus com justiça. E então, no meio dessa sociedade, amigos, irmãos, nós estamos no meio de uma sociedade em que ser honesto é uma virtude. Ser honesto é uma coisa especial, quando na verdade todos nós temos que ter a honestidade, pedir graça para Deus. Mas quanto mais uma pessoa talvez honesta, é ainda criticado como se fosse bobo, não é? E no meio de uma sociedade que se acha, julga tão esperta, tão sábia, e chama os outros, não é, de idiota, de bobo. E então, mas o sal é desse jeito, é para ser percebido, a luz para ser vista nas trevas, e o sal para se sentir o sabor entre todos, né? Entre todos os alimentos, que existem, o sal dá o sabor. E quando se falta o sal, logo se percebe, alguém diz, olha, não tem sal. Então Jesus disse assim, que o reino de Deus é essa pequena semente de mostarda que vai resistindo ao tempo, à dificuldade, porém quando ela brota, ela começa a crescer, aí ela vai se tornando grande e faz-se no meio da hortaliça, no meio da horta, cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então cresce. Então diz que o reino de Deus, ele tende a crescer, ele vai crescendo cada dia mais. Naquele dia que Jesus contou essa parábola, tinha poucos, mas hoje, quantas pessoas, não é? Como cresceu esse trabalho do reino de Deus, essa mensagem do Senhor Jesus Cristo. Muito embora tem pessoas que até desprezam as coisas que são pequenas, não é? É pequeno, despreza. Mas Jesus, ele prestou e presta muita atenção sobre as coisas pequenas. A Bíblia nos diz que lá no templo Jesus estava vendo o povo grande, né? Grande no sentido figurado, ricos, cheios de dinheiro, dando oferta. E eles davam oferta grande, não é? De grande valor. E aí vem uma viúva com 2 moedinhas bem pequenas, como essa semente de mostarda. Parecia que não valia nada. Diante dos homens, se alguém visse a oferta daquela senhora e a oferta daqueles ricos, que davam ofertas maiores, grandiosas, de grande valor, ao ver aquela senhora, aquela viúva colocar aquelas moedas, isso não vale nada. Não precisa nem pôr isso aí no cofre, isso não vai resolver problema nenhum. Pode jogar fora até, isso não presta. Mas muitas vezes os seres humanos é assim, eles desprezam as coisas pequenas, porque acham que não vai crescer, porque acham que não vai ter desenvolvimento. Mas Jesus disse para os seus apóstolos, vocês viram? Aquela senhora viúva deu mais do que todos aqueles que depositaram grande quantia no cofre. E os discípulos também poderiam ter perguntado, eu também, mas como, Jesus? Aquelas pessoas deram uma oferta volumosa, um grande valor. Aquela mulher deu 2 moedinhas, aquela senhora viúva ali 2 moedinhas. Como pode o Senhor dizer que a oferta dessa mulher é mais do aquela oferta volumosa
grandiosa e de grande valor, desses que colocaram aí no cofre. Então Jesus explica que o valor muitas vezes não está no tamanho, na quantidade, está no motivo ou quanto ela representa para aquele que doa. É aquilo que representa para você e o que representa para mim é o que vai representar para Deus. Jesus disse, essa senhora, ela deu uma coisa muito importante. Representa para ela comida, representa para ela vida, representa para ela alimento. O que é que Deus olha? O que Deus valoriza é aquilo que tem valor para você. Se não tem valor para você, não vale nada para Deus. Se você quer dar alguma coisa para Deus, lembra que Deus disse lá no Velho Testamento? Não vem dar um animal com defeito, com a perna quebrada, não vem dar um animal com o olho furado, não vem dar um animal doente, não presta para você. É assim que Deus julga. Então, quando você dá uma coisa que tem valor para você, esse valor é transmitido para Deus. É o mesmo valor que tem para você, é assim que vai chegar diante de Deus. Então, aquela mulher, ao transmitir aquelas 2 moedinhas, era de grande valor para ela. Talvez era o pão do outro dia, não é? Talvez era o alimento do outro dia, para sua família, talvez. Mas ela valorizou e disse, Deus, eu vou dar para Deus aquilo que é de mais precioso para mim. E aquilo que é mais precioso para ela é o que tem preciosidade diante de Deus. Então Deus, Ele olha, quando nós fazemos alguma coisa para Deus, isso em regra geral. Tudo que você faz para Deus tem que ter valor para você. Se não tiver, da mesma forma que é desprezível, você vai dar uma coisa que é desprezível, Deus considera assim para ele também. Então aqueles homens davam do que sobrava. Era uma oferta que para eles não teria muito valor, porque eles tinham muito. Era assim que Deus considera, segundo o que Jesus falou, quando ele disse que a oferta daquela viúva era maior do que aqueles outros que a deram. Então, o reino de Deus é assim, é uma semente pequena, mas de grande valor. É uma semente pequena, mas forte e poderosa para avançar, derribar barreiras e não parar. Ninguém pode parar o reino de Deus. Não, a sementinha começou. Jesus lançou aquela sementinha e disse, essa é a semente de mostarda. É a menor, mas ela vai crescer. E então, quiseram pôr pedra em cima da semente, quiseram pôr empecilho e impedimento, mas a semente de mostarda, ela é forte por si. Ela foi avançando, ela foi percorrendo. E se tivesse uma pedra em cima da semente, a semente vai indo, até sair lá na frente, e ela nasce. Assim é as coisas de Deus. Ninguém pode se opor. E Jesus, se o reino de Deus é semelhante à semente de mostarda, semeia-se na horta, é menorzinha, mas ela vai nascer, vai crescer, vai ficar a maior entre todas, e as aves do céu vão vir fazer ninho sob essa árvore. Nós vemos também outra demonstração das coisas pequenas, mas importantes para Deus. Essa eu vou ler. 1 Samuel capítulo 16, versículo 10. Diz assim: Deus manda Samuel na casa de Jessé, porque Deus diz que ali tem uma pessoa que vai ser rei. Deus, olha, você vai, Samuel, na casa de Jessé, porque lá naquela família
entre os filhos dele. Tem um entre eles que eu vou ungir para ser rei de Israel. E você vai lá fazer essa unção para que todos saibam que eu estou separando para ser rei. Não foi. Então deparou com sete filhos de Jessé, naquela sala, naquele local, e ele vai olhando. E ele então olha para o primeiro, é um homem alto, forte, e ele pensa, aí está o ungido do Senhor, é o mais alto, é o maior, é o mais forte. Mas o Senhor disse, não é esse não, Samuel, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos. Então, irmãos, o nosso julgamento às vezes nos engana, os nossos sentimentos às vezes nos engana. Por isso que o rei Salomão, ele disse, quando você semear as sementes, então você não trata uma melhor do que a outra. Vamos supor que se você plante 5 sementes separadas, uma num lugar, outra no outro. Então, mesmo antes de semear, você olhou a semente, pode ser que algumas tenham até mais aparência que outra. Mas o rei, o pregador disse assim, mas quando você semear a semente, você não trate uma melhor do que a outra, porque você não sabe qual vai nascer. Às vezes aquela que você acha que não vai nascer, desprezou, é ela que vai nascer. Aleluia! Assim é para Deus. Deus, ele olha lá dentro do sentimento humano. Quando Jesus disse, ele disse assim que na lei o homem tinha que praticar o ato para estar em falta. Jesus disse não precisa nem praticar. Se dentro de si ele já praticou, se no seu coração ele já praticou, então diante de Deus já está realizado. Porque Deus olha o que está dentro de nós. Nós não podemos olhar e saber o que está dentro de outra pessoa, o seu sentimento, o seu coração, mas Deus sabe. E Deus disse, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o interior. O exterior é aquilo que todos veem, a prática. Mas antes, há um ditado que diz assim, que a ocasião faz o ladrão. Às vezes a pessoa, será que eu sou ladrão? Eu perguntando, será que eu sou ladrão? Eu vou perguntar para mim mesmo. Vou olhar para o espelho e dizer assim, será que eu sou ladrão? Como eu vou saber se eu sou ladrão ou não? É quando eu tiver a ocasião de roubar e não roubar. Eu vou saber. Enquanto não tenho ocasião, enquanto eu não tenho oportunidade, eu não sei, estou falando. Mas se eu tiver a oportunidade de roubar, falando uma coisa, Está falando como diz aí muitas pessoas, português claro, popular. Se eu tiver ocasião de roubar, aí eu vou saber se eu sou ladrão ou não. Quando a pessoa acha que não faz uma coisa, só se ele vai saber se faz ou não quando tem ocasião de fazer. O ladrão só se descobre ele mesmo que ele é ladrão se ele tem a oportunidade de roubar e não rouba. Então ele não vai provar para ninguém. Ele vai provar para si mesmo. E muitas vezes, irmãos, irmãs e amigos, a pessoa se decepciona com ele mesmo. Puxa, eu pensei que não era ladrão e sou, hein? Por quê? Porque naquela ocasião a pessoa demonstrou completamente contrário àquilo que ele pensava dele mesmo. Não é difícil a situação? Só Deus, conhece o interior nosso melhor do que nós. Às vezes eu não me conheço. Por isso que a Bíblia fala de provação. Por que provar a fé? Aí eu vou perguntar, para você, você tem fé? Você tem fé? Tenho. Então,
Às vezes nem você sabe se tem fé, você fala. Não é fé que eu digo, não estou falando fé de salvação, estou falando fé de enfrentar dificuldades e problemas. Salvação não. Salvação você já está salvo, já teve fé, já aceitou Jesus, está salvo. Mas quando eu falo de prova de fé, será que você tem fé e eu? Bom, nós só vamos descobrir quando formos submetidos à prova. Não é? Quando nós estivermos diante de uma situação difícil, aí nós iremos descobrir. Puxa, eu pensava que tinha fé e não tenho. E muitas vezes nós vamos ficar surpreendidos e puxa, eu não sabia. Depois que passa aquela prova, você mesmo diz, puxa, eu não sabia que tinha tanta fé. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, nós estamos falando aqui a respeito das coisas pequenas, mas que cresce e desenvolve. Quem sabe você está pensando em coisas pequenas, mas tem a esperança de crescer. Está certíssimo. Você vai começar uma coisa e tem esperança de crescer. Você está querendo empreender um negócio, alguma coisa, está orando a Deus e está pensando, será que eu tenho que começar assim de pouquinho? É assim que a Bíblia ensina. Você tem que começar de pouco e ser fiel. Foi assim que Jesus disse, servo bom e fiel. Servo bom, sobre o pouco fosse fiel. Eu vou te colocar no muito. Tem pessoas que acham que tem que começar fazendo grandes coisas para Deus, tem que fazer grandes coisas, ter aparência e tanta coisa. Mas Jesus disse que se você e eu formos fiel no pouco, aí Ele vai dando, acrescentando em nossas mãos coisas mais confiáveis. Então Jessé está lá com seus filhos e está lá o profeta de Deus. Ora, e o profeta era um profeta, juiz, não é? Samuel, homem de Deus, homem que tinha realmente, né, unção, poder de Deus, mas ele não tinha o conhecimento interior, como nós também não temos, mas Jesus tem. Então ele não recebe autorização de Deus para ungir aquele homem forte, né, aquele moço de boa aparência. E ele pensa, então vou passar para o segundo. Deus disse que não era o segundo, que não era o primeiro. Ele passa para o segundo. Também não é. E assim passa 7. Aí Samuel ficou pensando, mas passou todos. Ele pergunta para Jessé, né? Jessé, cadê? Você tem mais filhos? Então nós lemos aqui. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a esses. E disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor. É o menor não está aqui. Ele é o menor. Esse é a semente de mostarda, o menor. Quem sabe você é a semente de mostarda, irmão? Quem sabe, irmã, você é a semente de mostarda? Queira sim uma semente de mostarda. Você é menor, é a semente de mostarda. Você é o menor, irmão? Então você é a semente de mostarda que Jesus falou, glória a Deus. Ah, que vontade de ser o menor, para ser semente de mostarda. Jesus disse que é a menorzinha. Deus abençoe, que você, minha irmã, meu irmão e eu também, sejamos o menor, mas sejamos a sementinha de mostarda bem pequenininha. Mas nós vamos nos envolver com as coisas de Deus, ou vamos envolver em qualquer negócio como o menor, mas desde que seja segundo a vontade de Deus. Então, o menor, ainda falta o menor. Está entendendo? Quando Jesus disse a menor semente, Deus sempre escolheu os menores. Quando Deus também manda que Samuel consagre e unja o primeiro rei de Israel, Saul também se considerava assim. Mas, voltando um pouco, no capítulo 6
de Juízes. Vou ler um pouquinho mais a palavra de Deus, isso é muito importante. Aleluia, glória a Deus. Eu estava falando para o Senhor, meu Deus, eu queria falar uma palavra para hoje na transmissão, e o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, falar sobre a semente de mostarda. E eu falei, meu Deus, mas o que eu vou encontrar ali na semente de mostarda? Puxa vida, quanta coisa tem, né, nessa semente de mostarda. Quando o anjo fala com Gedeão, o que acontece? No capítulo 6 e versículo 14 de Juízes, aleluia. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai Senhor, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, é a semente de mostarda em Manassés. E eu, o menor na casa de meu pai, a sementinha de mostarda. Está vendo como que a semente de mostarda é poderosa? Aleluia! Glória ao nome de Jesus Cristo. Eu sou menor. Minha família é menor. Lá no passado, Israel era a menor nação. Deus disse, eu escolhi vocês não porque vocês são os maiores, porque vocês são os menores entre os povos. Semente de mostarda. O reino de Deus é a semente de mostarda, e todos que são importantes nesse reino são pequenos e começa com uma sementinha. E disse então Jessé, ainda falta o menor, eis que apacenta ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que venha aqui. Aleluia, oh glória a Deus. Então mandou em busca dele e o trouxe. Vamos ver como essa sementinha. E era ruivo e formoso, de semblante, de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo é. Aleluia. Então, meus amados irmãos, meus amigos, a sementinha de mostarda que Jesus falou, ele disse que o reino de Deus é assim, é como a semente de mostarda. Agora, é o símbolo do reino. Ele estava dizendo que o reino de Deus é simbolizado a isso. Lembra quando Jesus Cristo, Jesus mesmo era uma sementinha de mostarda. Ele se esvaziou da sua glória. Não nasceu na casa do rei. Não nasceu na casa de uma família rica. Ele nasceu numa casa, um lugar pobre, lugar que ninguém dava nada por ele, vivia humilhado. A Bíblia diz que olhávamos para ele e não víamos bem nenhum para o que desejássemos. Ele era a semente de mostarda especial, primeira. E assim, meus amados irmãos, meus amigos, ele formou o seu grupo de semente de mostarda. Foi buscar seus primeiros seguidores, pobres trabalhadores que estavam pescando. E Pedro e João na porta do templo disse para o coxo, não temos prata nem ouro. Então, meus amados irmãos e meus amigos, se você é um homem humilde, simples, e que às vezes até você pensa, eu sou tão pequeno, então você é exatamente aquilo que Deus quer para usar em suas mãos. Se entregue na mão do Senhor, faça a vontade dele, e Deus vai te dar crescimento, Deus vai te usar, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, porque Deus está procurando os pequenos, os humildes, as sementinhas pequenas, porque esse cresce e valoriza a obra de Deus. Que Deus abençoe
a cada um de vocês, me abençoe também. Vamos orar. Meu Pai e meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu agradeço, porque é o Senhor que nos chama para fazer a tua obra, ainda quando somos falhos e pequenos, mas é o Senhor que nos usa. Ora em favor dos teus filhos e das tuas filhas, para que o Senhor abençoe e que essas pessoas que são pequenas e humildes sejam vasos poderosos em tuas mãos, e aqueles que estão investindo para a sua vida financeira, uma pequeninha semente, mas que essa semente cresça, se desenvolva e sejam prósperos e abençoados, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, e eu quero agradecer vocês que estão conosco. Eu estou aqui com um papelzinho que eu vou dar para vocês, nosso aplicativo, para você também poder baixar aí no seu celular o aplicativo. No Play Store você abaixa lá, Web Rádio Amor e Justiça. Aí você vai estar lá acompanhando nossos trabalhos, os hinos, as mensagens, os nossos trabalho humilde e simples. É uma semente também de mostarda. E eu tenho o desejo que vocês sejam sempre abençoados e cresçam na presença do Senhor. Agradeço aos irmãos que estão nos acompanhando também pela Rádio Opus. E vocês que ainda não entraram no nosso canal no YouTube, entre lá, nos acompanhe, divulgue também. É uma maneira de você ajudar a obra de Deus, divulgando a mensagem do Senhor. Você entra lá no YouTube, Pastor Profeta Carlos de Oliveira. E eu quero agradecer a Deus, e amanhã, se Deus permitir, às 18 horas, que ele está transmitindo mais uma mensagem de Deus para o nosso elevo espiritual. E eu me despeço dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.